aí, galerinha da Open Teams, estamos aqui para mais uma resposta, né? Mais um PastorCast aí com vocês, para que vocês mandem suas perguntas e eu vou tentar responder a elas. E hoje eu escolhi uma pergunta muito interessante, tem várias perguntas aqui. E antes de responder essa pergunta de hoje, eu quero dizer o seguinte: nós estamos programando um PastorCast aí presencial com vocês em uma sexta-feira, e duas perguntas que têm uma relação uma com a outra, eu vou responder pessoalmente para vocês. Nós vamos construir essa resposta juntos. Eu vou ler para vocês aqui, ó. A primeira pergunta é: como identificar a voz do Espírito Santo em meio a tantas distrações desse mundo? E a outra pergunta que vai complementar essa vai ser assim: qual a diferença entre a ação da nossa consciência e o Espírito Santo? Essas duas perguntas nós vamos trabalhar juntos aí pessoalmente, tá bom? Então já está programado isso, nas próximas semanas nós vamos estar juntos. Mas a pergunta de hoje é a seguinte: como lidar com conflitos familiares ou amizades complicadas? É verdade, a gente se relaciona o tempo todo, dentro de casa, fora de casa, com os amigos, com os vizinhos, enfim. E sempre existem alguns pequenos conflitos que isso pode gerar. E o texto que eu quero trazer para vocês é um texto conhecido. Eu sempre vou procurar trabalhar com textos conhecidos de vocês para que vocês possam também aprender a extrair esses princípios, ok? Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. O texto diz assim: Paulo dizendo aos romanos: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, ou seja, em consequência disso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Vamos lá, o que esse texto tem a ver ou pode ser aplicado com questão de conflitos familiares ou amizades complicadas? Primeiro, nós precisamos saber e reconhecer quem nós somos e ter a nossa mente ajustada. Paulo fala assim, ó: ofereçam o corpo de vocês em sacrifício vivo. Ou seja, se eu estou oferecendo a mim em sacrifício, eu estou disposto a abrir mão de algumas coisas. Muitas vezes, nos relacionamentos, seja familiares, seja com amigos, a gente não está muito disposto a abrir mão, a gente quer ter razão sempre. E com os amigos, a gente quer, de alguma maneira, impor a nossa vontade. É claro que você tem que tomar cuidado com a influência deles, e você tem que influenciar e não ser influenciado. Você tem que estar com a sua fé muito bem firmada, e o texto também ajuda a gente a entender isso. Quando a gente se oferece em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está dizendo que esse é um culto racional, e a partir disso a gente pode experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. É claro que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós é que tenhamos relacionamentos saudáveis, seja em casa, seja com os nossos amigos. A gente vai conseguir compreender quais são aquelas amizades que fazem bem e aquelas amizades que não fazem tão bem. Aquelas que fazem bem, nós vamos nos dedicar a elas, nós vamos nos aproximar e vamos fazer ela fortalecer. E aquelas que não nos fazem bem, nós vamos aprender a lidar com elas. O caminho nunca é se afastar de tudo. Nós sempre precisamos entender que somos agentes transformadores de Deus na sociedade em que vivemos. Temos que agir como agentes de transformação. Nós não podemos ser influenciados por essas amizades talvez tóxicas ou complicadas, mas nós podemos sim nos colocar no papel de influenciar. E aí é onde entra o finalzinho do texto aqui do versículo 3, que diz assim: olha, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Quando eu aprendo a olhar para mim mesmo, entender quem eu sou e ter um conceito equilibrado de mim, eu também consigo olhar para o outro e entender que o outro também tem um jeito de ser, e eu vou procurar respeitar o jeito dele de ser. Não vou confrontar de maneira agressiva, mas vou poder tentar influenciar de maneira positiva. Isso vai ser aplicado nos nossos relacionamentos familiares, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Nós temos uma postura de respeito em relação aos nossos pais, independente de qualquer coisa. Você tem que obedecer, tem que respeitar os seus pais. E quando você tem esse conceito equilibrado de você,
a vontade de Deus se cumpre em você e você é transformado por essa mudança de mente que você vai ter em Cristo e pela sua fé em Cristo, você vai conseguir desenvolver então essa obediência, essa honra, esse respeito aos pais, esse bom relacionamento com os seus irmãos, com a família, porque você vai começar a olhar para eles como Jesus olha. E também com seus amigos. Influenciando, valorizando aquelas amizades que são boas para você, que te ajudam a crescer e podendo influenciar ou podendo se comportar de maneira correta com aquelas amizades que são um pouco mais complicadas, não se deixando levar, não criando inimizades, mas estabelecendo sim alguns limites e procurando influenciar para que a palavra de Deus, para que o amor de Deus possa fluir através da sua vida em todos os seus níveis de relacionamento. Amém? Maravilha, Deus te abençoe aí, fala aí, manda sua pergunta, a gente vai poder tentar responder juntos aqui. Deus te abençoe, até o nosso próximo Fala.